Oi, minha amiga, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem. Quero já te dar boas-vindas a mais esse episódio. Hoje é o nosso episódio 6 do Devocional, baseado no livro Novos Frutos, da Camila Vieira. Se você não tem ainda o seu exemplar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o seu. E se você já tem, você abre aí o seu livro na página 208. E se você não tem ainda o devocional, o livro, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 48, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? E aí, eu quero já falar pra você que nós temos todos os episódios salvos aqui no nosso canal, então você pode entrar e ver os outros episódios, caso você tenha chegado aqui agora e não tenha ainda visto os outros episódios, tudo bem? A gente vai fazer a nossa oração e a gente já vai continuar. Hoje estou muito feliz de ter aqui você comigo, de ter aí o nosso dia começando na presença de Deus. Hoje é um dia muito especial porque é o dia que começou o melhor dia das nossas vidas até então. Então, é um presente do Senhor para nós, né? Que a gente venha fazer boas escolhas no dia de hoje, que a gente venha viver o novo de Deus para cada uma de nós no dia de hoje. Vamos lá? Vamos fazer nossa oração e a gente já vai começar e lendo também o nosso texto bíblico, tá bom? Vamos lá. Eleve os seus pensamentos a Deus, feche seus olhos, respira fundo, desacelera e vamos lá. Pai, obrigada porque nós aqui estamos, obrigada porque mais um dia maravilhoso o Senhor nos preparou. Senhor Jesus, tantas são as adversidades para este momento não acontecer, mas em nome de Jesus eu te peço que caia por terra todo impedimento, que caia por terra, Senhor, todo desânimo, toda tristeza. Senhor, nós te pedimos no dia de hoje, abre o nosso entendimento, nossa consciência para nós percebermos os ganhos que nós temos tido na nossa jornada até aqui. Também, Senhor, nos sustenta na nossa jornada. Senhor, nos dá uma fé inabalável, um espírito firme, um coração contrito. Senhor, a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, nós pedimos um coração quebrantado, um coração alinhado a ti. Senhor, que nosso caráter seja edificado na tua palavra, que seja firmado na rocha que é o Senhor, que a gente venha se apegar com a verdade dia após dia. Pai, nos ensina o caminho do teu coração, que nós sejamos mulheres alinhadas com o teu projeto, alinhadas com o caráter de Cristo, que nós tenhamos em nós a mente de Cristo e que nós possamos nos renovar todos os dias a partir da tua mente, Pai. Senhor, nos dá uma nova mentalidade, um novo vinho, um novo odre nessa manhã. Senhor, que a cada dia nós estejamos mais conectadas contigo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Vamos lá? Então, se você não tem o livro, abre aí a sua Bíblia em Isaías 43. E para você que tem o livro, página 208. Diz assim: o Senhor, veja aqui, é o Senhor dizendo para mim e para você através do profeta Isaías. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos e ermo. Uau! Aqui hoje o Senhor fala para mim e para você, para nós esquecermos o que se foi e nós não vivermos presa ao passado. E quando eu leio isso, eu lembro do perdão que nós recebemos. Nós já temos trabalhado na consciência, nós temos identificado padrões errados, comportamentos errados,
E aí a gente se arrependeu daquilo de errado que nós fizemos e nós começamos a escolher as sementes, os novos comportamentos, as nossas novas atitudes, nossos novos pensamentos, os quais eles vão gerar um novo fruto. Nós vamos colher na estação apropriada. Então, quando eu vejo o Senhor dizendo para mim e para você, olha, esqueça do que se foi, não fique presa no passado, eu percebo assim, olha, é como se Ele dissesse para mim e para você, olha, lembra que você foi perdoado. Perdoado não tem culpa mais, a culpa já foi, já passou. Então eu e você precisamos nos apegar com o perdão do Senhor, porque é para mim e para você. E nós temos trilhado a nossa jornada para quê? Para mudarmos os nossos velhos comportamentos, para viver uma nova história. E o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não vê? O Senhor está fazendo uma coisa nova na minha e na sua vida. E eu lembro de quando o profeta orou pedindo chuva. E quando o moço dele foi lá fora ver se tinha sinal de chuva, só tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas essa nuvem, ela denunciava que a chuva estava por vir, depois de um tempo de sequidão. E aqui é o novo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Ele está nascendo, ele já está surgindo. Embora eu e você ainda não possamos ver, mas que eu e você tenhamos a fé inabalável de que se Deus disse que está fazendo uma coisa nova, esse novo está chegando. E eu acho lindo que ele ainda fala assim, olha, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se eu e você observarmos o deserto só tem areia para todo lado. Eu fico imaginando como que seria se localizar, né? Porque hoje a gente tem o mapa, a gente tem o Maps, tem o Waze, e as vira e mexe eu ainda me perco, né? Eu entro na rua errada. Imagina no deserto. Mas no meio do deserto, onde tem sequidão, onde é árido, onde você não sabe para onde vai, o Senhor está dizendo que Ele está colocando um caminho na minha e na sua vida. E Ele está fazendo mais do que um caminho, Ele está fazendo brotar água nesse caminho, um riacho. E é lindo quando nós vemos o cuidado de Deus. Se eu e você pararmos para pensar lá no Êxodo, quando Deus tirou do povo hebreu, né, do Egito, e trouxe ele para a terra prometida, o que aconteceu no meio do caminho? Eles passaram por um deserto, eles passaram 40 anos no deserto, porque era rebelde, porque se não fosse rebelde tinha ficado menos tempo, mas era foi o tempo necessário do processo deles para eles serem purificados. E ali a próxima geração foi quem entrou, e Josué e Caleb entrou na geração ali na terra prometida. Então, mesmo com toda a confusão que foi nesse processo, no sentido de que da rebeldia do povo, da dureza do coração das pessoas que estavam ali, eu me pego pensando que mesmo assim, Deus não deixou faltar provisão, Deus não deixou faltar segurança, proteção, e o Senhor estava ali. A Bíblia diz que de manhã, de dia, né, quando o sol é muito quente, existia uma nuvem que estava ali sobre o povo, que direcionava, mas dava proteção. E à noite, o deserto é muito frio, mas ali também estava uma coluna de fogo, que mesmo à noite, ele estava mostrando o caminho e também aquecendo o povo. Então assim, é assim na minha e na sua vida também. Então não importa qual é o desafio que nós estamos, o Senhor, Ele está conosco. E hoje Ele vem dizer para mim e para você, olha, não se lembre mais do passado, não se apegue mais ao passado, deixa para trás. Siga em frente, leve. E aí eu lembro de Mateus, quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós trocarmos verdadeiramente o nosso fardo pesado pelo de Jesus, que é leve, nós teremos uma vida leve. Nós poderemos
Pode estar tudo acabando aqui, mas eu tenho paz, porque eu sei em quem confio. E ele disse que está fazendo uma coisa nova. Então, nós temos visto que existe a nossa parte. Aquilo que é nosso, que é eu e você, nós temos escolhido fazer. Nós temos caminhado para esse lugar de fazermos a nossa parte. Mas o Senhor, Ele entra com o impossível. Ele entra mexendo naquilo que você não pode mexer. Fazendo aquilo que eu e você não podemos fazer. E essa é a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Não se apegue ao passado. E eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Que eu e você venhamos ter essa fé de entender, compreender, guardar no nosso coração. Ai, tá tudo difícil. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Tá tudo bem, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Que nós venhamos ter esse espírito firme e inabalável. Amém? Vamos lá? O devocional começa assim. Durante a minha jornada de transformação, além de suportar o teste do tempo, eu precisei acreditar que existia algo novo, bom e cheio de propósito que estava prestes a acontecer na minha vida. Mesmo que ainda não visse evidências, eu precisava acreditar que a minha decisão de ser e agir diferente mudaria tudo. E para vencer essa etapa, eu precisei aprender a reconhecer os meus pequenos ganhos ao longo do processo. Eles fortaleceram a minha nova crença de identidade e passei a acreditar que merecia uma nova história e uma vida com um propósito que vai além das minhas demandas pessoais. Eu achei incrível, né, que a Camila ela começa dizendo para mim e para você que ela passou pela jornada dela, mas que ela sempre fala com muita humildade de que por várias vezes ela parecia que o negócio estava ficando mais difícil, que no caso da Sassá Dente dela, né, que Deus usou para atrair ela, foi o casamento dela. Então, por vezes, ela via que ia acabar acontecendo aquele divórcio. Mas nesses dias ela precisou se apegar aos pequenos ganhos, a prestar atenção no que estava diferente nela, nos novos comportamentos que ela teve e de ter a fé de não desistir de viver aquilo que ela queria viver em Deus, que era a restauração do casamento dela, no caso, quando ela começou, mas que no meio do caminho ela percebeu que se o casamento dela fosse realmente acabasse ali, o que realmente ela precisava era mudar o caráter dela, era curar as feridas que ela tinha em si mesma. E essa foi a transformação que fez ela continuar na jornada. Foi a mudança de comportamento dela para que agora ela tenha um propósito que vai além da vida dela. Né? E ela tem um trabalho muito bonito, onde ela ensina outras mulheres a viverem a jornada que ela viveu. Né? E, para a glória de Deus, eu fui alcançada por essa jornada. E hoje eu também compartilho a minha jornada com outras mulheres, para que eu e você venhamos viver a vida plena e abundante que Jesus deu para cada uma de nós. Então, a gente já tem dito, né, no outro dia, no último episódio, a gente falou sobre o tempo, né? Existe um tempo para todas as coisas, um tempo para um bebê ser formado na nossa barriga, um tempo para que a árvore cresça e no tempo apropriado ela dê o fruto, e mesmo assim, a mesma coisa nas estações, né? Todas as árvores têm a estação certa de produzir os frutos, então veja que tudo tem um tempo. Mas e como que a gente vai permanecer na jornada mesmo sem ver com os nossos olhos carnais? É fazendo o quê? É tendo fé em Deus e também percebendo os ganhos que a gente teve no meio do caminho. Eu quero compartilhar com você uma coisa que acontecia comigo, tá? No primeiro dia do nosso devocional desse livro, O Tudo é Colheita, Deus me trouxe uma consciência muito grande sobre o meu cuidado com o meu corpo
E desde 2016 eu passei a cuidar do meu corpo melhor. Então eu melhorei nível de água, consumo de fibras, melhorei a qualidade dos alimentos, porque quando a minha mãe faleceu, eu decidi com meu marido que a gente ia ter um filho, né? A gente falou assim, ó, vamos engravidar? Vamos ter um filho? Ele falou, vamos. E aí a gente parou de fazer qualquer método contraceptivo para que a gente tivesse um filho. Só que eu olhando para minha saúde, que eu sempre tive colesterol alto, a resistência à insulina sempre foi um pouquinho complicada, eu olhava assim, eu falava assim, gente, eu não quero que meu filho passe por isso. Então eu preciso melhorar os meus hábitos. Então lá em 2016 eu comecei a melhorar os meus hábitos, porque quando eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse saudável, que ele não tivesse os mesmos vícios em comida que eu tinha antes. E ali começou um processo na minha vida. E quando eu vi lá no primeiro dia desse devocional e trouxe a questão do tudo é colheita, ficou muito claro para mim que Deus me lembrou das vezes que eu fui no médico e o médico passou o exame, eu não fiz o exame. Das vezes que eu cheguei a fazer o exame e não voltei pro médico com o resultado. Das vezes que eu fui, fiz tudo certo, mas não tomei o remédio que o médico mandou. E a minha saúde estava debilitada. E eu falava assim, nossa. E eu achando que estava arrasando. Por quê? Porque eu comia fruta, verdura, evito bastante. Aqui em casa quase não tem besteira. Então, se a gente quer comer alguma coisinha é muito pontual, assim, então a gente compra aquilo, come e acabou. Então não tem mais. Então isso é raro, são raros os momentos que a gente faz isso. Então Deus me trouxe tanta consciência de que eu precisava ir a um nível maior de cuidado comigo e que eu não tinha. E aí o que eu fiz desde então? Fui no médico que eu precisava ir. Agora eu tô fazendo 2 tratamentos com acompanhamento médico, porque eu preciso melhorar, né? E uma das coisas também foi relacionada à alimentação, foi a questão do meu estômago, né? Eu tenho má digestão e sofro com refluxo já há muito tempo. E ele vem e volta, mas vira e mexe, eu tô ruim de novo. E agora as minhas cordas vocais, elas estão com um comprometimento, de tanto que eu negligenciei isso em mim. E aí eu já tenho visto, reconhecido que esse foi um ganho pra mim. Pode pra você ser nada, mas pra mim, que não fazia o tratamento, que não ia atrás, que eu não amava o meu corpo de forma que eu decidia de fato cuidar dele com aquilo que fosse necessário, pra mim isso é um ganho, né? Então, a gente precisa reconhecer os ganhos. E até porque, eu lembro que em 2016 também eu tava acima do peso. Eu tava pesando mais de 70 quilos e pra mim que sou baixinha, eu tava muito acima do peso. Eu precisava emagrecer, eu decidi que eu ia emagrecer naquele tempo. O que eu fiz? Eu segui o Tua Saúde, né? Sigo até hoje, inclusive, que é um canal no YouTube, e também tem um site deles, que eles têm muitas dicas, tem cardápio, fala sobre várias questões de saúde e de como que você tratar com alimentação vários tipos de doença, inclusive emagrecimento. E aí eu lembro que eu coloquei tudo em prática. Eu li todos os artigos e assisti todos os vídeos que falavam de emagrecimento e eu decidi que eu ia emagrecer. Só que passou um mês e não moveu 1 grama na balança. Passou 2 meses, nem 1 grama na balança. Mas no meio do segundo para o terceiro mês, eu comecei a emagrecer meio quilo por semana. E eu sei que no final de um determinado período, eu tinha emagrecido 10 quilos. Só com a alimentação. Então, ali, se eu tivesse parado no meio do caminho, eu não teria emagrecido. E eu só voltei a engordar na gravidez do Samuel. Então, pra mim, foi ótimo, porque eu consegui manter o peso. E aí, eu sempre tenho ali uma margem, opa, chegou aqui, eu preciso diminuir. Mas eu nunca mais passei dos 66 quilos, nunca mais. Então, eu consegui mudar essa parte da minha vida.
E aí, por já ter esse estilo de vida mais natural, mais saudável, na alimentação eu achava que tava tudo bem. Mas eu lembro de uma amiga falando pra mim, Monique, que orgulho é esse de achar que eu sei mais do que o médico? Se o médico disser que eu tenho que tomar essa medicação, fazer esse exame, eu preciso fazer. E eu falei, caraca, quanto orgulho que tinha em mim. E eu não percebia. Mas agora eu já vejo um ganho, que é de ir lá, ir no médico, fazer o exame, voltar para ele ver, e aí usa a medicação. Daí eu tô fazendo esses 2 tratamentos e tenho certeza que logo logo eu tô bem. Já vou me curar disso. Agora eu estou decidida a me curar. Então, eu estou fazendo tratamento. Então, eu e você precisamos reconhecer quais são os ganhos que nós temos tido até aqui, desde o primeiro dia da nossa jornada juntos, né? E se você já fez o Devocional Plenitude comigo, desde novembro, o que mudou na sua vida? O que é que você tem conseguido mudar? Um outro ganho também que eu percebi que assim que foi muito bom pra mim foi o quê? Tirar as coisas da emoção. Eu sou uma pessoa muito reflexiva, eu penso muito, eu elaboro bem as coisas na cabeça, eu analiso todos os números para depois tomar uma decisão. Só que nisso, o tempo passa e eu não realizava, né, um projeto específico. E aí que eu comecei a observar que agora eu tiro da emoção, tá? Esse aqui tá na emoção, esse aqui eu quero fazer, eu quero resolver e tal. Tá, e na prática? Traz pra prática. O que eu vou fazer hoje para caminhar para esse lugar? E vários projetos na minha vida que estavam parados só no meu sonho, ele começou a andar. Porque é um novo estilo de vida que eu tenho colocado em prática. E o meu desafio aqui é que você também se mova para viver aquilo que você sonha viver em Deus. E lembra, eu sempre vou dizer, o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele tem uma vida plena para mim e para você, abundante em todas as áreas da vida. Mas eu e você precisamos nos mover para viver. A gente não pode ficar sentada esperando cair do céu, porque só vai cair chuva. E aí, a parte de Deus, ele é especialista em fazer, mas ele só faz aquilo que é parte dele quando eu e você já fizermos a nossa parte, para podermos então viver aquilo que nós sonhamos. E aí ela continua dizendo assim: um grande sabotador da nossa jornada de gerar novos frutos é a crença de incapacidade e não merecimento. Todas as vezes que você der alguns passos na direção dos seus novos frutos, novos comportamentos, atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos, e reconhecê-los e celebrá-los, você empilhará novas memórias e isso o fortalecerá. Essas novas conquistas funcionam emocionalmente como um degrau que sustenta os seus pés para os próximos desafios, silenciando o diálogo interno que diz que uma vida plena não é para você. Então, quando eu e você existe o sabotador, né? O sentimento de incapacidade, ou eu não consigo, e o de eu não mereço. Eles sabotam a nossa vida plena. Por quê? Eles são como tudo que você vai fazer, ele tá aquela vozinha ali na sua cabeça. Você não consegue, você não dá conta. Você não merece isso. Por quê? Porque você ainda estamos presos ao passado. Mas, quando a gente lembra, a gente recebeu um perdão. Por quê? Se eu e você verdadeiramente nos arrependemos, e se nós pedimos perdão ao Senhor e mudamos o nosso comportamento, Ele é fiel para nos perdoar. E nem se lembrar mais do que nós fizemos, mas eu e você, se nós não nos perdoarmos para seguirmos em frente, a gente fica preso ao passado, preso ao rancor, presa à mágoa pelo erro que a gente cometeu, e a gente não consegue viver a vida plena, porque a nossa energia, ao invés do presente, de estar aqui, ó, no aqui e agora, está a nossa força mental, a nossa energia está fazendo o quê? Ligada ao passado. Mas por isso que o Senhor fala para nós: olha, eu estou fazendo uma coisa nova, deixa o passado, esquece o passado, não vivam
no passado. Porque se nós colocarmos a nossa atenção aqui agora, tá? Eu percebo, eu errei nisso, ok. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse erro? Aprendi com esse erro? Ok. Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? E aqui onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá? E toda vez que eu pensar, agir, eu vou estar fazendo um empilhamento de memória de eu consigo, eu dou conta, eu mereço. E aí a gente vai empilhando. E esse empilhamento é como se fosse uma escadinha que você vai subindo, né? Vai ser apoio para os seus pés, para você sair daqui de onde você tá, até ser a mulher que o Senhor sonhou para você, até se tornar, até chegar onde você sonhou na sua vida plena. Então, nós precisamos entender isso. Então nós pensa, a gente agora compreende os nossos ganhos e nós continuamos nos comportando para isso. E isso vai empilhar uma memória de que eu consigo, eu posso, eu vou conseguir. E aí a gente vai tendo a fé de não parar no meio do caminho para chegarmos aonde nós sonhamos, onde temos o nosso objetivo. É necessário olhar para a sua vida, ainda repleta de desafios, e acreditar que o seu casamento feliz está sendo construído, que o seu corpo saudável e bonito está sendo formado, que a sua liberdade financeira está sendo edificada. Que o seu corpo saudável, bonito, está sendo formado, que a sua liberdade financeira está sendo edificada e que a sua fé inabalável está sendo fortalecida. Afinal, de Deus não se zomba, e aquilo que nós semeamos nós vamos colher. Então, a gente precisa olhar para o que está ruim ainda, porque nessa transição a gente vai encontrar o joio no meio do caminho. A gente vai encontrar as ervas daninhas. Mas a gente também vai começar a ver o novo, o trigo, que é saudável, que é feliz. Então, nessa transição, pode ser que tenha momentos que o seu casamento ainda não esteja feliz do jeito que você quer, mas você já tá vendo os primeiros frutos, os primeiros momentos de amor, de tempo de qualidade. Então, pode ser que você ainda hoje tenha episódios de rejeição no seu casamento. Mas se você estiver fazendo o que precisa ser feito, moendo o seu orgulho, comunicando amor, mesmo quando você não está recebendo amor, logo vai começar a vir, porque você está plantando. Você está plantando. E de Deus não se zomba. Do mesmo jeito que se você fizer algo ruim, plantar algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você plantar algo bom, você vai colher bom. A sua colheita também vai ser boa. Então, nós precisamos ter isso. A lei da semeadura vale para os dois casos. Então, vai acontecer, mas eu e você precisamos perseverar, apesar de não ver tudo perfeito ainda. E nada nunca será perfeito, né? Mas o melhor possível. É possível ter um casamento feliz, com amor, é possível ter uma vida financeira plena, é possível ter uma saúde plena. Existe um caminho para se chegar lá, né? E aí eu volto no meu caso. Antes eu não ia no médico. Quando ia, eu não fazia o que o médico mandava. Adiantava de alguma coisa? Não. Como é que eu queria ter uma saúde boa? Como que eu achava que eu tinha uma saúde boa, sendo que tinha vários pontos da minha saúde que eu estava negligenciando? Isso por quê?
Porque eu estava presa ao passado. Porque eu não tinha me perdoado. E aí eu não, sem o auto-perdão, eu não tinha o autocuidado, né? E aí o autocuidado, sim, se você olhar pra mim assim no dia normal, eu sempre vou estar arrumadinha. Mas não é disso que eu tô falando. É de um cuidado maior, de verdadeiramente querer ter saúde e fazer por onde ter saúde. Porque é muito fácil eu falar assim, eu quero viver até 100 anos. Mas de que jeito que eu quero chegar lá? Se eu continuar nessa jornada, nesse tempo até os 100 anos, do jeito que eu tô até agora, como que eu vou chegar lá? Vou ter qualidade de vida? Será que eu vou conseguir me mover sozinha? Então, quando a gente entende o que é importante pra gente e o que a gente quer viver, a gente precisa caminhar nessa direção de viver aquilo. Porque senão é esperar sentada o que cair do céu. E a gente já tem falado, a gente precisa fazer a nossa parte. Quer dizer que eu nunca vou ficar doente? Não é isso. Mas me entenda que a gente pode chegar na velhice com mais qualidade de vida. Mas a gente está depositando no futuro hoje, com o cuidado que a gente tem hoje, né? A gente já sabe, a maior parte das doenças, elas são ativadas pelo que a gente come. E aí, você vai continuar comendo o que é ruim? E aí eu ouvi uma frase um dia desse que eu achei interessante. A pessoa falava assim, olha, você coloca combustível, qualquer combustível no seu carro? A maioria das pessoas fala, não, né? Você sabe que tem um lugar ali que você coloca o combustível lá, o carro começa a falhar, você não volta mais lá. Então, você é criterioso com o combustível do seu carro, mas e o seu combustível? Você é criterioso? Você come qualquer coisa? Então, olha só como é importante a gente ter essa clareza e a gente parar, trazer para a realidade, de fato, olha, o que ainda pode melhorar? Né? Essa questão do refluxo que eu tenho, até hoje, eu nunca consegui me livrar de fato. Ele vem e vai, vem e vai. Mas na hora que aperta, eu ia lá, corria para os alimentos que eu sabia que podia, tirava os que não podia. Mas se tô boa, aí voltava a comer de novo. Só que eu tô querendo enganar quem? Né? Quem eu queria enganar? Quem eu pensava que tava enganando a mim mesma. E quando Deus começou a trazer essa consciência pra mim, eu falei, uau, uau. E eu que falo pras pessoas, olha, você precisa tomar o tanto de água que você precisa comer fibra, né? Porque fibra e água ajuda o intestino a funcionar direitinho. E é no intestino que a gente secreta vários hormônios que a gente precisa, vitaminas e tudo. É o segundo cérebro nosso, é o intestino. Então, a gente precisa cuidar, de fato, mas a gente só tem esse entendimento quando a gente fala, uau, né? Será que eu ainda tô presa no passado? Será que eu tô me culpando ainda e é por isso que eu não me cuido? Então, foi essa reflexão que eu cheguei essa semana. E aí eu falei, Senhor, olha, me ajuda a entender, compreender isso direito e fazer as mudanças que eu preciso ainda fazer. Porque é um nível maior de consciência que a gente está caminhando. E a gente precisa ter isso e lembrar de Deus não se zomba. Você vai colher. É semeadura, colheita, semeadura, colheita. Então é que eu e você viemos escolher qual é a semente que a gente vai lançar. Nessa fase, é essencial permanecer na jornada e sondar sempre o coração, para não cair na armadilha do orgulho, que nos leva a acreditar que só porque já mudamos o bastante estamos perfeitos. Essa é a estratégia do orgulho para nos desviar, mais uma vez em direção da direção a ser seguida. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, aquele que julga estar firme, cuide-se que não caia. Então eu e você precisamos permanecer na jornada e sempre nos perguntarmos, por que eu faço o que eu faço? Qual é a verdadeira motivação do meu coração? Porque às vezes a gente pode pensar assim, eu já mudei tanto,
tá bom assim. Mas isso é o orgulho com a roupagem de que fica assim, tá bom. Só que, no fundo, é um caminho de morte. E pensa que, olha só, vou usar o meu exemplo de novo. Eu não fazia o tratamento médico, que o médico mandava. E aí, Monique, tá bom, você já mudou a saúde, você já mudou a alimentação, você já não come mais besteira, só de vez em quando, tá bom, não precisa mudar mais não. E a minha saúde indo embora. E quando eu comecei a olhar assim, ó, outras coisas começaram a ficar ruim porque isso aqui tava ruim. Entende? Uma coisa vai chamando a outra. Uma coisa vai chamando a outra. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, eu e você não podemos vacilar. O orgulho, ele não brinca. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Não é o que está em pé, perceba, é o que julga estar em pé. É aquele que pensa que está em pé. Aquele que pensa que já venceu o orgulho. E aí, ó, volto a repetir. Se você pensa que venceu o orgulho, volta pro pó, porque o orgulho já te dominou. Então a gente precisa andar sempre em consciência, com cuidado e vendo a motivação do nosso coração. E o que é ver a motivação do coração? É assim, ó. Vamos supor. Imagina uma criança. Que quando ela era criança, os pais dela falavam assim pra ela: você não presta, você não vai dar pra nada, você não consegue fazer nada, você não faz nada direito. Quando essa criança ouvia essas coisas, ela ficou triste, magoada, ela falou: vou crescer, eles vão ver, eu vou dar a volta por cima, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ficar rica, e ele vai ver que ele estava errado. Eu vou mostrar pra ele quem eu sou de verdade. E aí essa pessoa cresceu. Quando ela cresceu, foi uma estudante excepcional, trabalhou com afinco, dedicação, cresceu profissionalmente, investiu dinheiro, guardou dinheiro. E lá no fundo, até hoje, essa pessoa fala assim: eu vou mostrar agora, eu quero ver quem é que não ia dar pra nada. Eu vou mostrar pra ele quem sou eu. A pessoa fez muitas coisas boas ao longo do caminho, percebe? Mas a motivação estava errada. A motivação estava no ódio, no rancor. E o que muitas vezes acontece com a pessoa que passa, né, com essa pessoa, se ela não ressignificar o seu passado e não perdoar e não se livrar das coisas do passado, ela vai ter dinheiro, mas sempre dá um jeito de perder o dinheiro, ou perder a família, ou perder, recomeçar de novo, sempre recomeçando profissionalmente, porque lá no fundo ela não se acha merecedora, ela se acha uma impostora, porque o pai e a mãe dela disse que ela não ia ser nada. Então essa história se repete muito por aí, muito, das pessoas fazerem a coisa certa pelo motivo errado. E aí quando acontece isso, não se sustenta. É um sucesso que volta para trás, que é um ciclo de sempre começa, de ganha e perde, de fica rico, fica pobre, porque a motivação tá errada. A motivação tá errada, né? Então a gente precisa sempre sondar o nosso coração. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou fazer assim? Por que eu tô pensando assim? Por que sentimento é esse? Porque no fundo, o orgulho, ele procura uma brechinha para entrar, para tentar proteger eu e você, dizendo assim: olha, deixa eu te acolher, deixa eu te acolher aqui, que você não vai ser mais rejeitado, né? Se a gente olhar para Saul, ele, quando ouviu que as pessoas chamavam mais o nome de Davi do que o dele, ele ficou com medo de perder o trono. O que ele fez? Começou a perseguir Davi. Davi falava assim: olha, você é como um pai para mim, eu te tenho como um pai. Mas ele queria matar Davi. Davi, por sua vez, o que aconteceu com ele? Já quando o rei, ele adulterou. Ao invés de estar na guerra, ele estava ali passeando no palácio, viu a mulher de Urias, Betseba, tomando banho,
mandou chamar ela e cometeu adultério com ela. Só que aí ele falou, vixe, agora a mulher tá grávida, vou ter que dar um jeito. Aí, com medo da exposição, que seria do Aue, que ia ser, o que ele fez? Mandou matar o homem. Olha só, o que o orgulho faz homens e mulheres de Deus fazer coisas terríveis. Por quê? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar do rei de Israel que adulterou? Até o momento em que Natan pega e fala pra ele aquela história que você conhece. E aí ele fala assim, olha, na verdade esse homem merece morte. E o Natan fala, então, esse homem é você. E aí, olha só, por quê? Por causa do orgulho de alguém saber que eu não sou tão boa quanto as pessoas pensam, que eu não sou tão inteligente quanto as pessoas pensam. O que é que as pessoas vão pensar de mim, sabendo, se souberem o erro que eu cometi? E aí, entra o quê? A mentira. Ah, não, então eu vou mentir aqui pra ninguém ficar sabendo, ou vou omitir, não vou falar pra ninguém. Não sei quem não tava aqui, não foi eu. Percebe que é sutil? E no final das contas, é sempre o nosso medo de ser rejeitado, não amado, de ser humilhado, criticado, comparado. Coisas que muito provavelmente aconteceram no passado, de uma coisa que a gente ainda não nos desvencilhamos, ainda não perdoamos, não resolvemos, não acolhemos a nossa criança interior. E aí hoje a gente vive os prejuízos por causa disso. E aí a gente continua repetindo. Se a gente não interromper esse ciclo vicioso, a gente continua vivendo nesse padrão. Por isso que eu e você somos advertidos hoje. Olha, que pensa que tá em pé, cuide para que você não caia. Ah, já resolvi um monte de coisa. Nossa, tô ótima assim. Não preciso mais estudar, não preciso mais buscar Deus, tá tudo bem. Cuidado, né? Cuidado para você não cair na armadilha do orgulho. A pior armadilha na qual podemos cair é acreditar que já vencemos todas as batalhas, que estamos prontos e que não há mais mudanças a fazer. O orgulho pode ser sutil e silencioso, fazendo-nos crer que superamos desafios quando na realidade ainda há muito a ser mudado dentro de nós. Eu me lembro que teve um episódio na minha vida que eu percebi que eu tinha errado de novo. E aí eu falei, Senhor, eu quebrei de novo, né? O vaso que achou que tava tudo resolvido já, quebrou de novo. Tá bom, Senhor, deixa eu ir de novo pra olaria, pode terminar de quebrar, faz de novo. Então a gente não pode achar que a gente já sabe tudo, que a gente já entendeu tudo, né? Eu já fiz muitos cursos na vida, né? E tem um deles que me chamou muita atenção. Eu aprendi muito com aquele curso. Era um curso super simples de Canva. E eu aprendi naquele curso tanta coisa que eu achava que eu já sabia, porque eu já mexo com Canva já tem muito tempo, né? O Canva é um site para design, para fazer designs, post, várias coisas, faz as capas daqui do YouTube, eu faço tudo por lá, todas as artes que eu faço, da igreja, do meu trabalho, aqui do canal, tudo, eu faço pelo Canva. E já tenho bastante, eu faço umas coisas até legais. E eu falava assim, vou fazer esse curso aqui. E eu não imaginava o quanto de coisa que eu ia aprender ali. Então, por isso que eu e você precisamos ter um coração ensinável. Um coração disposto a aprender, seja com o que for, seja com o erro ou com o acerto. Sempre nos entendemos, tá? Errei, e nós vamos errar, nós somos falhos. E aí, o que eu faço? O que eu posso aprender com isso? E agora, como que eu posso fazer diferente? E não fazer o erro de novo, para não cair naquele erro. E a gente só consegue não cair no mesmo erro quando de fato a gente aprende, porque senão muda o panorama, muda as pessoas, mas o ciclo se repete na nossa vida. Então aí você precisa ter esse cuidado de não acharmos que já vencemos o orgulho, porque ele é sutil
E aí, depois a gente percebe que ainda tem muita coisa ainda para mudar dentro de nós. Por isso é essencial celebrar o processo e manter-se na frequência certa da vida, do amor, da verdade. O ambiente que você escolhe, as palavras que você escuta e profere, os pensamentos que alimenta, tudo isso influencia diretamente a sua jornada. Os pensamentos que alimentam nos dias difíceis, nos dias difíceis, intensifica os exercícios que alinham com Deus e com a identidade que Ele está construindo em você. Então, que no dia difícil, eu e você, ao invés de afrouxarmos, a gente precisa nos apegar mais com Deus. A gente precisa sintonizar na frequência. Lembra quando a gente falou sobre frequência? Na frequência da vida, do amor e da verdade, né? Seja orando, seja fazendo um jejum para ouvir a voz de Deus, mesmo quando tá tudo bagunçado, quando você não tá entendendo o que o Senhor quer falar, faça um jejum, mesmo no dia difícil. Ah, Monique, eu não consigo. Começa a cantar, começa a louvar. Começa a louvar. Eu lembro de dias que estavam tão difíceis e às vezes não tinha nem palavra que saía. Mas mesmo assim eu dobrava meu joelho e chorava. Eu só chorava. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede, ele pega a lágrima que sai nossa e fala para o Senhor o que é que nós estamos sentindo, o que é que nós estamos buscando. Então eu e você precisamos nos alinhar com a frequência certa. E aqui entra também aquele exercício do eu sou, que eu sempre falo para vocês. Escreva as características positivas sua. Ah, Monique, eu não tenho... Profetiza. Coloca o que você quer ser. Né? Se você é desorganizada, coloca eu sou organizada. Eu sou próspera, eu sou rica. Eu tô cheia de dívida. Coloca lá, eu sou rica. Para instalar na sua cabeça a crença correta. Lembra, toda crença é autorrealizável. Então, se você começar a repetir isso para você, uma hora isso vai entrar em você. E aí você vai viver, de fato, como quem é aquela mulher que você quer se tornar. Então, nesses dias, você precisa sintonizar na frequência certa. Na frequência da gratidão e não da reclamação. Na frequência do amor e não do ódio, do perdão. Então, você precisa se conhecer e se modular. Porque a gente tem dentro de nós uma farmacinha que Deus colocou, que a gente nos autorregula. E a gente precisa aprender a fazer isso para tirarmos o melhor de nós, a versão sábia, santa, honesta, fiel, amorosa que o Senhor colocou em cada uma de nós. E aí, Filipenses 1:6 diz assim, o apóstolo Paulo fala para mim e para você: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, o Senhor é fiel para terminar a obra. O desejo dele é que você se torne essa mulher. Mas eu e você precisamos estar caminhando, nos direcionando para esse lugar, para nos tornarmos essa mulher e não desistirmos no meio do caminho. Lembra, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E nós estamos caminhando para o fim já. Você tem 2 coisas para responder hoje no exercício, tá? Primeiro é você escrever os seus ganhos. Quais são os ganhos, mesmo que ainda pequenos? O que você já reconhece em si, que você já começou a trilhar nessa nossa jornada de transformação? Quais são os ganhos que você já teve até aqui, ainda que pequenos? E também reflita se existem ganhos que são percebidos por outra pessoa. E aqui eu sempre gosto de falar, né? Olha, compartilha com alguém, com uma amiga, traz uma amiga para assistir junto com você. Por quê? Porque quando eu e você temos uma parceira de jornada, essa parceira consegue ver em você, consegue ver a sua transformação. Se você não tem, tudo bem, mas se você puder, chame alguém
para viver isso com você. E é lindo porque eu tenho algumas amigas que caminham comigo junto nessa jornada de transformação, porque nós queremos viver a vida plena e abundante que Jesus prometeu para mim e para você. E uma delas falou: Mo, você mudou assim, foi na hora. Foi muito forte, foi um salto quântico que você deu na sua mudança. E eu falava pra ela: amiga, eu sinto, eu estou diferente por dentro, não é só por fora. Por fora, você pode achar, seu cabelo tá bonito, alguma coisa assim em relação, mas não foi fisicamente que eu mudei, foi internamente. E a coisa principal que Deus tem trabalhado muito em mim nos últimos tempos é o auto-perdão. O auto-perdão. Para que eu seja capaz de aceitar, de me aceitar como eu sou. Não sou como um, como outro, não, é como eu sou e como eu escolho ser, né? E caminhar todo dia para ser a mulher que Deus sonhou para mim. Então, o meu desejo é que você também diga o seu chega, diga o seu basta, né? Que você veja os seus ganhos até aqui. Se você ainda não fez nada do que a gente falou aqui nesses dias, que você faça uma reflexão agora, que você possa anotar de fato o que tá ruim, o que você gostaria de mudar e começar hoje a sua mudança, porque você pode, estar disponível para você também viver essa vida plena e abundante que Jesus prometeu lá em João 10:10 para cada uma de nós. Também, aproveitando, eu quero te fazer um convite para você participar da minha comunidade, né? Tem uma comunidade no WhatsApp chamada Comunidade Mulher Plena, que é onde eu coloco sempre ali conteúdos para edificar a vida das mulheres que caminham comigo. É gratuito, então eu vou deixar o link aqui, você pode entrar e participar junto comigo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificada. E eu tenho a fé que logo logo eu já vou ver também você contando seu testemunho do que Deus tem feito através dessa comunidade na sua vida, tá bom? Então entra e você pode também compartilhar com suas amigas, para que elas também estejam ali sendo desafiadas, sendo inspiradas a sair da zona de conforto e viver uma vida plena. A gente vai fazer a nossa oração e lembrando que semana que vem nós estamos aqui no nosso mesmo horário. Eu espero você. E a gente vai fazer a nossa oração para terminar. Pai, obrigado pelo milagre da transformação que já está acontecendo em nossa vida. Sei que a cada passo, cada mudança, a cada avanço são fruto da tua graça, do teu amor por nós. Ajuda-nos a enxergar e valorizar cada pequeno progresso, sem desanimar diante do que está por vir. Que nós celebremos cada conquista com gratidão e sem perder a humildade, reconhecendo que tudo vem de ti. Quero permanecer na frequência certa, alinhando com a tua vontade, firmando a nossa identidade naquilo que o Senhor está moldando em nós. Guarda o nosso coração contra o orgulho, para que nós jamais nos esqueçamos de onde viemos e quem somos em ti. Dá-nos discernimento para continuar crescendo, aprendendo e avançando com sabedoria e perseverança. Eu confio, Senhor, que a tua obra, que a boa obra que começaste em nossa vida será completa no tempo certo. Ensina-nos a descansar na certeza de que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Amém? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até semana que vem.